questões. Agora, pessoal, a gente vai fazer alguns exercícios referentes à atividade, né, de reação de neutralização, tá? Que a gente começou a estudar, na última aula, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Então, as questões agora elas vão ser trabalhadas com reações de neutralização, tá, gente? A gente vai pegar as reações de neutralização, vai atribuir elas utilizando conceitos de ácidos e bases, tá? Então, a gente vai utilizar tudo que a gente tem ao nosso favor para elaborar questões, né? Resoluções de exercícios e coisas do gênero. Então, vamos começar com essa questão número 1. Ó. O ácido propanóico é um produto usual do metabolismo de alguns aminoácidos ou ácidos graxos de cadeia mais longa, também sintetizado pelas bactérias do gênero Propionibacterium, presentes nas glândulas sudoríparas humanas e o trato digestivo dos ruminantes. O seu mau cheiro acre é reconhecido no suor e em alguns tipos de queijo. Né? A respeito do ácido propanóico, pode-se afirmar que é muito solúvel em água, apresenta massa molar de 72 gramas por mol, a combustão completa de 37 gramas de ácido propanóico gera 66 gramas de ácido carbônico, pode ser obtida a partir da oxidação do propanol. A reação com o metanol na presença do ácido sulfúrico concentrado resulta no éster etanoato de propilo, que é o acetato de propilo. Estão corretas apenas as afirmações. Então, deixa eu primeiro mostrar para vocês o que é o ácido propanóico. Né? Então, o ácido propanóico, ele é um ácido derivado de uma cadeia orgânica. Vocês ainda não conhecem essas nomenclaturas, vocês vão conhecer no ano que vem, tá? Mas essa é a forma do ácido propanóico. Diferentemente dos outros ácidos, onde a gente não via a presença de hidroxila, né? Esse ácido em especial aqui, nós temos a presença de OH. E aí muitos de vocês poderiam falar assim, então isso aqui é uma base. Não, não é base, é um ácido mesmo, tá? Só que é um ácido orgânico. E como um ácido orgânico, ele é ligeiramente fraco, tanto é que a gente elimina ele no suor, né? No nosso suor a gente elimina esse ácido propanóico, tá? Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quais são os átomos que compõem esse ácido propanóico? Bem, carbono, hidrogênio, oxigênio. Esses 3 átomos compõem o ácido propanóico. O que caracteriza se um composto vai ser polar ou se ele vai ser apolar? Se ele vai ser solúvel em água ou se ele não vai ser solúvel em água, se ele vai ser parcialmente solúvel em água ou coisas do gênero. O que vai definir essa solubilidade em água? Vai definir essa solubilidade em água a quantidade de elementos eletronegativos que nós temos presentes ao redor da molécula, como um todo. Né? Lembrando que a molécula de água é uma molécula polar, tá? Então, ela vai solubilizar tudo que for polar. E ela vai solubilizar parcialmente tudo aquilo que tiver uma polaridade, né? Tiver uma polaridade, tiver uma apolaridade. Tá. A gente falou isso lá em ligações, né? Então, beleza. Vamos olhar para essa molécula de ácido propanóico que eu acabei de desenhar aí, de azul para vocês. Nessa molécula de ácido propanóico, a gente tem uma parte da molécula que ela é polar, né, que é a parte onde tem um oxigênio, essa partezinha que ela é polar, e nós temos uma outra parte que ela é apolar, né? Ou seja, a água não vai solubilizar ela toda, vai solubilizar ela parcialmente. Então, parcialmente, esse ácido vai ser solubilizado. Por quê? Porque tem essas duas partes. Tem uma parte polar, que vai se misturar na água, e tem uma parte apolar, que não vai se misturar na água, tá? Por causa
dessa diferença de polaridade que eu falei para vocês, tá? Então a primeira está errada, está falando assim, é muito solúvel em água. Não, ela não é muito solúvel em água, ela é parcialmente solúvel em água, tá bom? Dúvida até aqui? Sem dúvidas. Muito bem, então vamos continuar. Aí tá falando assim, ó, apresenta a massa molar de 72 gramas por mol. Como que eu vou saber a massa molar disso aqui? Massa molar, não sei se vocês recordam, eu vou olhar nos valores da tabela periódica. Então eu sei que o carbono, lá na tabela periódica, vale 12 gramas. Eu sei que o hidrogênio, lá na tabela, vale 1 grama. E eu sei que o oxigênio, lá na tabela, vale 16 gramas. Ok? A massa molar, ela vai ser dada o seguinte, é o número da tabela periódica multiplicado pela quantidade de vezes que esse elemento, né, que esse átomo aparece na molécula. Então, aqui, vamos determinar primeiro qual é a fórmula molecular desse composto. Então, vai ser o C3H. Quantos hidrogênios? 3, 4, 5, 6. Então, H6O2. Essa aqui é a fórmula molecular. Agora vamos determinar qual é a massa disso aqui. Vai ser o quê? Deixa eu apagar que eu errei. São 3 carbonos, né? 3 carbonos vezes 12. Mais 6 hidrogênios vezes 1. Ou 1 vezes 6, tanto faz. Mais 2 oxigênios. E qual é a massa de cada um dos oxigênios? 16. Ok? Então a gente faz isso aí para determinar a massa molar de cada um, né? A gente determina a massa molar desse jeito. Determina primeiro a fórmula molecular e depois determina a massa total. Então vai ser o quê? 12 vezes 3, 36, mais 6, mais 32. Então eu tenho aqui 70 gramas por mol. Acertei? Tá certo isso aqui? Não, aqui tá errado. 74. Ou seja, a massa molar do ácido propanóico é 74 gramas por mol. Quanto que deu aqui? Quanto que o exercício deu? 72. É igual? Não, não é igual. Então, essa resposta também não está, essa afirmativa também não está correta. Vamos passar, então, para a próxima. A combustão completa de 37 gramas de ácido propanóico gera 66 gramas de gás carbônico. Então, vamos verificar isso. Como que eu faço para verificar combustão? Eu já mostrei para vocês. Combustão, a gente pode utilizar assim, ó. C3H6O2 mais o gás oxigênio, formando CO2 mais água.
Beleza. Agora vamos verificar o balanceamento dessa equação aqui. 3 carbonos do lado de cá, um número multiplicado por 1, que seja igual a 3, 3. 6 hidrogênios, então eu coloco um 3. 3 vezes 2 dá 6. Agora vamos ver os oxigênios, né? 3 vezes 2 que dá 6, mais 3. Então, 6 mais 3, 9. Então, eu preciso de um número que multiplicado por 2 mais 2 seja igual a 9, né? Então, se eu colocar um 2 bem aqui nesse oxigênio aqui, 2 vezes 2 dá 4, mais 2, 6. Não é o que eu quero. Se eu colocar um 3, 3 vezes 2 dá 6, mais 2 dá 8. Não é o que eu quero também. Vamos colocar, então, um 4. 4 vezes 2 dá 8. Mais 2 dá 10. Passou. Né? Passou a quantidade de oxigênio. Então, tem que encontrar alguma coisa entre 3 e 4. Então, se a gente colocar um 3,5. 3,5 vezes 2 dá 7. Mais 2 dá 9. Então, eu vou colocar aqui um número igual a 3,5. 3,5 vezes 2 dá 8, dá 7. 7 mais 2 dá 9. Só que, lembra que eu falei para vocês que esses números aqui eles têm que ser os números inteiros? Então, o que eu faço? Multiplico isso aqui tudo por 2. Tá? Por que eu multiplico tudo isso aí por 2? Para tirar esse número decimal. Tá? Para eu tirar ele, para arrancar ele ali dali. Então, vai ser o quê? 3,5 vezes 2 dá 7. Vou multiplicar tudo por 2, não só o 3,5. Então, vai ficar assim, ó, o meu balanceamento. 2 C3. Nossa senhora, agora tá difícil. H6 O2. Lembra que a gente só altera o coeficiente. O índice a gente não altera, tá? O2 mais 7 O2 levando a formação de 6 moléculas de CO2 mais 3 mols, 6 mols, desculpa, 6 mols de água. A gente já fez isso aqui lá em estequiometria. Acho que vocês vão se recordar. Pronto, essa aqui é a reação balanceada. Observe aqui, ó, que 2 mols de ácido propanóico produz 6 mols de água. Então, é assim, ó, a relação é assim, 2 mols produz 6 mols de água. Aí ele está falando assim, ó, a combustão completa de 37 gramas de ácido propanóico gera 66 gramas de ácido carbônico. Como é que eu faço para saber se isso é verdadeiro ou não? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é determinar qual que é o número de mols presentes em 37 gramas de ácido propanóico. E a gente já sabe quanto que vale 1 mol de ácido propanóico. 1 mol de ácido propanóico vale 74 gramas. 37 gramas vale x mol.
Isso aqui é uma regra de 3 simples. Então vai ser o quê? Ó? 37 dividido por 74. Ou seja, a gente vai ter um valor de 0,5 mols. Agora é só jogar aqui em cima. Se 2 mols produz 6 mols, 0,5 mols produz X. Então vai ser 0,5 vezes 6 dividido por 2, que a gente vai encontrar um valor de 1,5. 1,5 mols. Beleza, isso é 1,5 mols de CO2, né? Agora vamos ver se isso dá 66 gramas. Como que eu faço para saber isso? Eu vou ter que também saber o valor da massa molar do CO2. Como que eu faço isso? Ó, já tenho o valor do carbono, é 12 vezes 1. 12 vezes 1 vezes 1 mais 16 vezes 2 é igual. Então, 32 mais 12, 44. Então, isso aqui equivale a 1 mol de CO2, 44 gramas. 44 gramas por mol. Aí vamos lá, vamos fazer a regrinha de novo, regrinha de 3. 1 mol equivale a 44 gramas. 1,5 mol. Nossa senhora, que 5 equivale a X gramas. X é igual a 44 vezes 1,5, que dá igual a 66 gramas. Ou seja, a equação está certa, a reação está correta, está devidamente balanceada, está devidamente feita, né? Eu entendo, essa parte pode ter sido bem confusa. Dúvidas? Mais ou menos, mas pode ir pra Onde? frente. Não, porque é muita coisa. Ah, sim, são muitos passos. Deixa eu explicar passo a passo para vocês. Ó. Primeira coisa que vocês vão fazer é determinar a equação. Né? Você já sabe que a equação de combustão, você vai precisar do O2, você vai precisar e vai formar CO2 e água. Depois disso, balanceia ela. Tira todos os valores que são inteiros, tem que deixar a equação toda inteira. Depois, você faz essas relações estequiométricas, né? De 1 para 1, de 2 para 2. Eu vou salvar essa tela aqui para vocês e vou enviar para vocês junto com o link da aula, tá? Então, a número 3 está correta. Na número 4, a gente vai... A número 4 e a número 5, vocês ainda não têm conhecimento para responder ela, tá? Porque elas são teorias muito avançadas para vocês. Isso aí é conteúdo de orgânica. Então, na número 4, o ácido propanóico ele pode ser, sim, obtido através da oxidação do propanal, tá? Que é uma molécula orgânica. E a reação do etanol na presença de ácido sulfúrico resulta no éster,
etanoato de propila, que é o acetato de propila. Ou seja, as que estão corretas é a 3, a 4 e a 5. Vamos ver se bate certinho. Deixa eu só apagar isso aqui. Cadê? 3, 4. Ele considerou aqui que o ácido propanoico é solúvel em água. Eu discordo, por experiência de laboratório. Ele não é solúvel, ele é parcialmente solúvel. Ok. Ele também não considerou a reação do etanol na presença do ácido sulfúrico. Ok, também. Depois eu vou dar uma olhada nessa questão. Tá? Mas a gente já sabe que a 3 e a 4 são corretas. Depois me cobrem, por favor, a 5 e a número 1. Tá? Vamos lá. Os metais alcalinos são extremamente reativos, tanto com água quanto até mesmo com o oxigênio do ar. Por isso, devem ser guardados submersos em querosene. Isso acontece porque eles possuem uma grande tendência a perder elétrons, oxidando-se e atuando como reagentes redutores fortes. O lítio reage mais lentamente com a água do que com os metais alcalinos. A reação do potássio com a água já é suficiente forte e pode pegar fogo, mesmo com pequenas quantidades de reagentes. Como o rubídio e o césio, essa reação em pequena escala já é perigosamente explosiva, e por estes metais serem mais densos do que a água, a reação ocorre na superfície dela. Com os demais metais, como magnésio, ferro e zinco, a reação só ocorre sob aquecimento. Então, a gente vai analisar as seguintes questões. Cálcio mais gás oxigênio vai formar o óxido de cálcio e hidrogênio. Magnésio mais água vai formar o óxido de magnésio mais hidrogênio. Ferro mais água vai formar o óxido de ferro 3 mais o gás hidrogênio. Zinco mais o gás oxigênio mais água. Zinco mais água líquida forma o óxido de zinco e gás hidrogênio. O sódio mais água vai formar o hidróxido de sódio mais hidrogênio. Potássio mais água vai formar o óxido de potássio mais hidrogênio. Ok. Então, indique quais reações estão corretas. Bem, uma aqui eu já posso dizer logo de cara para vocês que está correta, que é essa reação aqui, ó, da formação do hidróxido de sódio. Ela é extremamente forte, extremamente rápida. Ela vai reagir, sim, muito rapidamente. Ela vai gerar uma grande quantidade de gás e hidrogênio e é explosiva. Ou seja, vamos verificar quais as opções que tem esse número 5, que é a número 4, a letra C e a letra B. Então, vamos observar aqui. O que não tem na letra B e o que tem na letra C? Bem, ela tem a número 1 e a número 5. Né? Não, a número 6. Então, vamos lá. Isso aqui não vai acontecer, porque tanto o sódio quanto o potássio, eles estão no mesmo grupo. Então, era para a gente obter o hidróxido de potássio e não o óxido de potássio. Tá? Porque o sódio e o potássio eles estão no mesmo grupo, um está abaixo do outro. Então, se em cima eu obtenho hidróxido de sódio, embaixo eu também tenho que ter hidróxido de potássio. Tá? Não pode ser coisa diferente. Então, essa 6 aqui está errada. Logo, a letra B não está certa. Então, fica sendo a letra C como correta. Viu? A gente não precisou fazer todas as equações. Não precisava saber de todas as equações. Eu só precisava saber só de algumas.
né? Eu sei de uma, as outras eu sei por tabela, por definição. Ok? Água. Mais uma para a gente poder encerrar. O hidrogênio é considerado o combustível do futuro. Isso porque ele atua tanto como agente redutor de oxigênio molecular como agente oxidante para metais alcalinos. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. O estado de oxidação do hidrogênio, ao se reagir com metal alcalino, é -1. Correto. O óxido metálico tem estado de oxidação do metal reduzido ao reagir com hidrogênio molecular. Não. Ele tem estado de oxidação 0. A reação do hidrogênio molecular com metal alcalino fornece um estado de oxidação +2 para o íon metálico. Não. Fornece um estado de oxidação -1. A reação do hidrogênio molecular com oxigênio aumenta o estado de oxidação do oxigênio. Não, diminui o estado de oxidação dele. O produto de reação do hidrogênio molecular com o oxigênio é o íon peróxido. Não, é o ânion peróxido. Tá? Então, a correta é a letra A. Bem, eu selecionei muitos exercícios da parte de neutralização para a gente fazer. Não vai dar tempo a gente fazer tudo hoje, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar para quarta-feira, e na quarta-feira a gente continua fazendo esse processo, tá bom? Dúvidas? Não. Não? Então, Não. boa tarde para vocês e até quarta-feira. Tchau, tchau.